ovelhas. Tens razão. Turíaques era o nosso pastor. Tínhamos paz. Paz de podre. Tínhamos mais medo dele do que de Roma. Se estiver mesmo morto, não me cais. O Teatro Passagem de Nível estreia hoje O Último Castro antes de Roma. Uma história que traz o conflito de uma família para o palco e com o qual todos nos identificamos. A peça é encenada por Miguel Galamba e foi escrita durante a pandemia por Luís Palma Gomes. Esta história tanto podia ser na época que está escrita, como podia ser nos dias de hoje. Nós não sabemos como é que era propriamente o Castro naquela época, como é que era os trajes daquelas pessoas, como é que falavam, como é que se mexiam, como é que os utensílios que tinham em casa, era tudo muito feito por eles, não é? Então tentámos construir um bocadinho isso para os dias de hoje. Numa primeira abordagem, a minha ideia era realmente construir uma história com os grandes vultos da história dos lusitanos. O Viriato, o seu traidor, o Aldax, Romanos, o Cipião, enfim. Todas aquelas personagens históricas que já estão bastante relatadas por outros dramaturgos, por outros historiadores. E acabei por chegar à conclusão que realmente o espectador teria muito mais interesse em perceber como é que todas estas figuras afetam uma família. Portanto, como é que a crise do exterior vai afetar uma estrutura familiar. E toda esta história acontece num contexto de mudança civilizacional. É desse conceito de mutação que nasce a ideia de ter um cenário feito de andaimes. O cenário do Paulo Oliveira foi uma proposta dele que me convenceu logo à primeira. Não estava à espera, nunca tinha idealizado os andaimes e depois, quando ele apresentou a proposta, fez todo o sentido. É uma casa, não só pela casa em si, mas pela situação desta família, que é frágil, está em ruínas, pode cair a qualquer momento, então tentamos passar isso para palco. Com esta nova peça, Luís Palma Gomes quis demonstrar como o ser humano se mantém igual ao longo dos séculos, apesar de toda a evolução tecnológica. Apesar da tecnologia ir avançando, a ciência vai avançando, mas as pessoas basicamente são sempre as mesmas. As pessoas normalmente reagem ao medo, reagem às expectativas, enfim, todos aqueles sentimentos que nós conhecemos dos humanos. E então, a ideia foi, de certa forma, fazer aqui uma prova que, como tudo está sempre a repetir-se em cada mudança geracional, e quem viesse ver este espetáculo não viesse ver um espetáculo histórico. Eu queria que as pessoas, os espectadores, pudessem perceber que isto está sempre a acontecer e que também se pudessem identificar com esta família, porque, ao fim e ao cabo, é a base da nossa sociedade. O Último Castro antes de Roma é também a estreia de Miguel Galamba como encenador. Foi um trabalho muito em conjunto e depois eu comecei a ter algumas ideias do que achava que podia querer colocar em cena através das palavras do Luís. E fomos experimentando por aí. Esta que é a 44ª produção do Teatro Passagem de Nível estreia hoje pelas 21h30 no Auditório de Alfornelos. Amanhã há uma nova sessão, mas esteja atento, se não conseguir ver este espetáculo nestes dias, o mesmo vai estar de regresso em setembro.